Esse vídeo aqui é só um teste, estou testando o enquadramento, o som do fone. Afinal de contas, essa está sendo uma experiência muito nova para mim, de muita exposição. Eu estou aqui embaixo do meu prédio, escolhi esse cenário, tem muito verde por aqui, mas esse é um lugar que eu consigo me organizar para esse primeiro momento, de sentar, de ter um banquinho, apesar de muitas formigas, né, por aqui. E é isso, estou me aventurando, pode ser que passe alguém, isso vai me deixar com vergonha no primeiro momento, mas eu estou tão disposta a começar, eu estou querendo tanto. Estou olhando aqui porque eu vou controlar um pouquinho desse movimento pelo meu celular, pelo meu relógio. E aí eu estou vendo se eu estou bem enquadrada. Tem uma pessoa aqui no condomínio fazendo limpeza, então pode ser que saiam uns sons diferentes a mais. Vamos ver, né, como é que tá esse microfone aqui. Definitivamente eu não sou mais a mesma de 6 anos atrás. Tanta coisa vem acontecendo, tanta coisa mudou na minha vida. Eu passei por tantas experiências e venho passando ainda, tudo ao mesmo tempo, experiências novas de conhecer áreas diferentes, de passar por tantos desafios na vida. E eu queria tanto estar aqui já faz um tempo. Inclusive, eu já tive um outro canal que eu cheguei a pagar antes de fazer esse agora recente, que eu me sentia muito protocolar, pensando muito em lugares para visitar e poder fazer takes, nesses lugares, aquela coisa muito pensada, muito orquestrada, sabe, que não tem muita autenticidade. E aí eu disse, isso não é minha praia, essas mudanças todas as quais eu venho passando, elas não casam com isso que eu estou propondo para mim aqui, independente de quem vai assistir. E aí agora me veio mais uma vez a vontade de compartilhar isso com mais pessoas, de achar a minha tribo, que é uma coisa que eu falo tanto, inclusive foi tema da minha terapia no primeiro momento, com a primeira pessoa que eu fiz terapia, e agora no meu segundo analista também eu sempre falo sobre isso, da dificuldade de encontrar pessoas com as quais eu me afine e queira estar mais no dia a dia, sabe? Falar de coisas mais cabeça, filosofia, reflexões, autoconhecimento, desse mundo holístico que eu amo, né? Da sala de aula, sou professora há mais de 15 anos e empreendedora, trabalho para mim desde então. Dou aulas de português para crianças e adolescentes que prestam concurso para escolas de referência. Aqui eu sou de Recife, então tem o Colégio Militar do Recife, a Escola de Aplicação. Antes tinha o CAP, que era o Colégio de Aplicação que ficava na Federal, mas ele agora é por sorteio, não é mais concurso, né, já há um tempo, acho que desde a pandemia. E enfim, trabalho com isso, mas venho descobrindo tantas outras afinidades com outras áreas, né? E é sobre isso esse canal, é sobre compartilhar tudo isso. Eu, desde 2020, mais especificamente da pandemia de 2019 para 2020, eu migrei para o online, né? Eu sempre trabalhei no presencial. Sim, só uma pausazinha, né, para dividir o meu chazinho com vocês. Vou fazer só um parêntese rapidinho. Estou aqui nesse cenário, que é onde eu moro, é um condomínio. Eu resolvi gravar, fazer o meu primeiro vídeo aqui embaixo. Apesar da minha casa, meu apartamento ser bem instagramável, eu vou ver se eu mostro aqui, deixo nessa sequência uns takes mostrando para vocês como o meu cantinho é especial e eu gosto muito de gravar nele também. Venho gravando muito, né, para o Instagram, story mesmo, compartilhando coisas que eu julgo ser interessantes, e normalmente eu gravo no meu apartamento. Mas hoje, para essa abertura, eu decidi descer, apesar de já ter gravado muito aqui também, para que vocês desfrutassem desse cenário comigo. Infelizmente não vai dar para vocês ouvirem os cantos dos pássaros, eu acredito, né, pela filtragem aqui do fone, mas é um lugar muito arborizado, que eu gosto muito de estar, que eu faço aterramento, que eu medito, que eu venho escrever. Enfim, eu gosto muito desse cantinho aqui. Vocês estão vendo aqui atrás uma quadra, mas tem uma árvore gigantesca aqui atrás, várias árvores na minha frente, passarinhos, é muito gostoso.
Bem, mas voltando, para eu não me perder, coisa de professora, viu? Vão se acostumando. Prolixa, um pouco prolixa. E vamos deixar. Eu venho descobrindo, né, outros prazeres, outras áreas, e desde que fiz a migração, que era o que eu estava falando, para o online, eu passei por um processo de autoconhecimento, de volta a mim, de amadurecimento gigantesco, assim, muito grande. E isso me fez ter vontade, na verdade, ter esse impulso de querer viver coisas que me dão prazer de fato, sabe? Experienciar, não ficar só nesse universo, né? Que sempre foi trabalhar, ganhar dinheiro, especialmente porque eu enfrento um deserto, que eu chamo assim, que é a doença da minha mãe, o Alzheimer, há quase 11 anos. E nesse período da pandemia, eu já estava tão desgastada e tão preocupada ao mesmo tempo, né, com essa doença dela se agravando, porque infelizmente é uma doença cuja linha ela sempre decai, né, ela sempre piora. E eu vinha de um movimento tão esgotado em fazer mais do mesmo, apesar de amar estar em sala de aula, especialmente a troca com os meus alunos. É sempre muito gostoso viver isso, sabe? Aprender com as crianças, né? Com esse olhar do novo, da curiosidade. Ter essa troca, para mim, é sempre muito interessante, muito agregador. Mas eu vim passando por processos, né? Que coincidiu também em eu ter iniciado a análise em 2020, com a psicanálise. E eu vim passando por processos de mudanças, assim, muito grandes, muito significativos. E eu acredito muito isso, a doença de minha mãe, né? A ter que ter esse amadurecimento, a ter que ter essa coragem, a ter que ter... segurar, sustentar, né? Esse deserto, estar nesse deserto e dele criar coisas novas, né? Sublimar, fazer com isso poesia, fazer com isso formas de curar outras pessoas através do reiki, teta healing que eu fiz. Sou reikiana, tem até o nível 4, fiz um curso de teta healing. Fiz alguns cursos de tarô, gosto muito desse mundo holístico, gosto muito. Inclusive, foi a primeira área que eu pensei em migrar, em fazer uma transição de carreira, foi de sair de sala de aula, que eu vejo que a sala de aula não quer me deixar e nem eu a ela. Eu permaneço em sala de aula, mas eu queria tanto, por um momento, né, fazer essa migração para essa área do tarô, sabe? Eu fiquei tão deslumbrada com esse mundo simbólico, né, que é o tarô terapêutico. Eu gosto demais, mas como também não obtive um retorno financeiro, porque teria que ser uma coisa a longo prazo, e eu passando por todas essas questões, né, de ter que arcar financeiramente, não só com a minha vida como empreendedora, né, porque é um barco ali que ora, né, o mata calma, ora uma agitação, ondas gigantescas para você lidar. E por conta da questão da minha mãe também, né? Eu não tinha nenhum suporte financeiro de ninguém, e até tinha, mas não seria uma opção para mim. Eu gosto muito da minha independência, eu gosto demais de trabalhar. E aí, como não deu certo, né, o investimento com o tarô também estava muito insegura. A sala de aula sempre me chamando, porque é um terreno, né, que eu piso há muitos anos, então tenho muita indicação boca a boca, é um trabalho muito sólido. E acabei continuando com a sala de aula, mas com algumas insatisfações, querendo mudanças, querendo coisas diferentes. Eu sou uma pessoa multifacetada, eu amo coisas diferentes, cada hora eu quero uma coisa, eu amo fotografar, desde essa época eu já fotografo. É uma fotografia um pouco amadora, fiz alguns cursos, mas é mais amadora e eu gosto desse terreno, sabe? Do amador, da paixão, de descobrir coisas novas, sem essa pressão de ter que. É muito bom quando a gente pode, né? E aí entra na configuração, eu acho, dos hobbies. Enfim, e aí eu já vinha, né, com esses gostos diferentes de fotografava alguns eventos, algumas pessoas me convidavam, a gente acabava fazendo uma permuta entre eu fotografar e ter desconto num passeio, por exemplo, ou eventos familiares, ou de pessoas queridas, ou amigos que estavam aniversariando e pediam para fotografar. Então eu sempre tive um leque muito grande de oportunidade de migração, vamos dizer assim, de carreira, mas
a questão financeira sempre pegou muito para mim, né? Eu dizia, como é que eu posso deixar isso aqui? Eu que nunca trabalhei com carteira assinada, sempre trabalhei para mim, sempre ganhei bem, né? Sempre tive uma vida que eu fui galgando, né? Isso, mas tinha uma vida confortável, tranquila, trabalhando para mim. Mas bate tanta insegurança, né, de fazer essas mudanças. Então, ao mesmo tempo que eu tinha e tenho muitas habilidades, por gostar de muita coisa, por investir muito tempo estudando nessas coisas, me aprofundando em tudo isso, ao mesmo tempo o medo da coisa não dar certo e como é que eu vou pagar minhas contas e minha mãe desse jeito e meu pai também, vez por outra, precisa de uma ajuda aqui e acolá. Eu ficava sempre pensando, né, como é que eu ia conseguir sustentar tudo isso, e isso de certa forma me fez permanecer basicamente dentro de sala de aula. Eu me aventurava numa coisa aqui e acolá, mas sempre com muita insegurança, com muito medo. E aí estou eu aqui, estou estudando psicanálise, acabei me apaixonando pela psicanálise. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da minha trajetória nesses 6 anos, né, que eu digo que foi um marco, um divisor de águas na minha vida, que coincide com a pandemia, que inclusive, fazendo um parênteses desse momento, foi um momento por conta de meus privilégios, da bolha em que vivo e do contexto de como foi tudo para mim, foi até um momento positivo, né, exceto pelo medo, pelo pavor que estávamos todos, né, por estar passando por esse momento, pessoas queridas, eu com a mãe já doente, né, em franco progresso, infelizmente, da doença, porque a doença de Alzheimer ela é assim. Então, naturalmente, era um momento muito delicado, muito complicado, mas que eu consegui transicionar essa parte do presencial para o online, né, e ter todas as facilidades que eu tinha. Eu estava muito bem financeiramente falando, então foi um momento até bem positivo, né, de aprendizado com as tecnologias, né, com as ferramentas que eu usava em sala de aula. Enfim, com tudo como foi. Infelizmente perdi um primo na pandemia, mas foi da pessoa assim mais próxima, de pessoa que eu conhecia, né? A única que perdi, que já foi bastante, uma pessoa muito querida. E conseguimos passar muito bem, né, as pessoas da minha casa e minha mãe, e minha família mais, né, núcleo menor, meus amigos. Conseguimos, de certa forma, passar bem por esse momento, e eu tive muitos ganhos assim, de aprendizados nesse período, especialmente a maturidade, que eu digo que ela deu uma virada de chave ali, que eu já vinha, na verdade, né, com relação à minha mãe, passando por momentos muito delicados. Eu sou a filha de 4, somos 4, que mais acompanha diretamente ela desde que ela ficou doente. Eu é que administro a parte financeira, que estava mais presente fisicamente falando, idas a médico e tudo mais. E passei por todas as perdas que ela teve de fala, de escrita e de um pouco de vida, eu diria. Falar sobre esse assunto é sempre muito delicado, e ela está num estado agora semifinal, eu diria, da doença, que é bem difícil, muito difícil. Mas está bem dentro do que é possível, né? Está bem, está se alimentando por sonda, está, né, dentro do que a gente pode fazer, está tudo transcorrendo bem, mas a gente chegou na fase em que ela não reconhece mais, né, de forma nenhuma, assim, nem pelo olhar, porque há muito tempo que ela não fala, muito tempo que ela não escreve, mas ela sempre se expressou muito bem comigo, dialogava muito bem comigo. A gente tinha uma forma, né, de falar outra, pelo abraço, pelo beijo, pelo olhar, e agora até isso se foi. E aí eu, com essa história toda, né, eu sempre sinto muita vontade de compartilhar isso com outras pessoas, mas percebo que no mundo que a gente está vivendo, tão rápido, tão superficial, tão editável, tanta coisa que me afasta e me impossibilita dessa troca, isso é o que me fez vir para cá. É isso que faz sentido para mim, sabe? Parar, descer hoje é domingo, eu tô aqui gravando esse vídeo, me preparei para gravar esse vídeo
para estar aqui com vocês, seja lá quem for me assistir, seja lá qual pessoa vai ser atravessada pela minha história e vai querer estar aqui um pouco comigo também para fazer essa travessia, compartilhar dessa jornada comigo. Mas eu tenho tanta coisa para compartilhar com o mundo, tanta gente fala isso. Laís, você precisa trabalhar para além dos muros da sala de aula, sabe? Eu já tenho essas trocas bem interessantes, eu procuro ter com os meus alunos, que não se restringam somente à língua portuguesa. Sim, sou professora de língua portuguesa, eu havia falado, né, que eles prestam concurso para escolas de referência, pensando já no vestibular seriado, enfim, provas, exames, né, da vida. Mas é língua portuguesa, eu trabalho em interpretação de texto, gramática, redação e literatura. E muita leitura sempre que posso, porque é outra coisa que eu amo, né? Eu sou uma leitora assídua e voraz. Eu amo livros, para mim é a melhor tecnologia já inventada no mundo, no mundo inteiro. Se eu pudesse escolher uma tecnologia, eu escolheria os livros. Então, eu tenho muitas histórias, muitos livros lidos, tenho 2 livros de poesia publicados em 2024 e no ano passado, em 2025, mas eu escrevo desde os meus 13 anos, mais ou menos, que eu comecei a escrever meus primeiros poemas, e desde então não parei. Eu sou louca por música, pela música popular brasileira e algumas internacionais, mas a música popular brasileira, Chico, Maria Bethânia, Gal Costa, Zizi Posse, Chico César e sei lá, eu passaria anos aqui citando todos eles, os meus conterrâneos também, Alceu Valença, Xangai, tanta gente boa, Elba Ramalho, que eu amo, eu vivo escutando música, né? Então eu sou essa pessoa que ou eu estou escutando música, ou eu estou cantando, já gravei um CD, cantei em barzinho, venho dessa família mais musical, meu pai é músico, além de professor também de português. Minha mãe tinha uma voz linda, não ouvir a voz da minha mãe cantada para mim é muito difícil, até hoje, e há muito tempo que ela emudeceu. Então eu amo música, meu irmão toca lindamente bem, muito bem mesmo, e são autodidatas, né? Na verdade, meu irmão, meu pai era autodidata, mas fez também, se formou em música, né? Um músico profissional. Então eu estou sempre escutando música, eu estou sempre escrevendo, eu estou sempre tecendo um poema. E é isso, eu queria nesse primeiro vídeo falar um pouquinho sobre esses meus gostos, né? Sei que vai ficar aqui, ou vai chegar aquelas pessoas que se afinem com essa realidade de uma pessoa mutante, de uma pessoa multi em todos os sentidos. Eu estou sempre buscando coisas novas para fazer. Quero conhecer pessoas novas, quero conhecer lugares mil, assim, poder viajar mais, sabe? E nesse primeiro momento que eu desejo mesmo é manter essa constância aqui, tá aqui, falar um pouquinho sobre essas várias áreas da minha vida, sobre a parte holística que eu amo estudar e amo vivenciar, experienciar. Fiz um curso de Vipassana recente, no ano passado, final do ano passado, 10 dias de meditação, foi a experiência mais transformadora da minha vida. Quero ter a oportunidade de contar isso aqui também para vocês. Estou estudando psicanálise, estou fazendo uma pós, já atuo indiretamente, né? Já tenho recebido um paciente ou outro, uma entrevista ou outra, e já venho estudando psicanálise também desde o ano passado, acho que mais especificamente no 2º semestre. Estou muito engajada, muito apaixonada, né? Estudando Freud e Lacan. Amo estudar, eu estou sempre estudando, sempre me aprimorando em alguma coisa. E eu disse, por que não, né? Encontrar pessoas, essas tais pessoas da minha tribo, que eu quero tanto poder compartilhar, saber da vida delas também, né? Trocar essas figurinhas. E é isso, eu acho que para o primeiro vídeo, sim, eu estava aguardando o meu equipamento chegar, eu estou gravando, eu tenho um iPhone, eu estou gravando com ele, já tenho um iPhone há muito tempo, mas eu fiquei nessa resistência, tinha uma câmera vlog que comprei, inclusive pensando nos vlogs que eu abri o outro YouTube, né, o outro canal que eu já fechei, que não deu certo, porque
eu não tinha nem vontade de gravar e também era tanta preparação, sabe? Muito preocupada com a edição, muito preocupada com tudo. Eu disse, isso aqui não vai dar certo. Eu preciso de uma coisa mais caseira, mais verdadeira, mais minimalista, mais real, né, em que eu possa realmente conversar, que eu possa realmente ser quem eu sou, que isso é tão importante para mim, né? Essa vivência de valores, de verdade, de autenticidade, sabe? Do simples. E aí eu estava esperando esse equipamento chegar, tive um probleminha com ele agora, eu nem contava com esse problema, né? Porque é um investimento, eu vendi uma câmera que eu tinha, que é a Sony ZV-E10, porque ela trepidava muito e tal, para vlog é um pouco ruim, a não ser que você faça uma coisa mais estática, como eu estou fazendo agora. E aí comprei a Osmo Pocket 3 para poder fazer essas gravações, para poder entregar uma coisa melhor aqui, né, nessa troca que eu quero ter com vocês. Ela não chegou, mas isso não foi suficiente para eu desistir de gravar, porque eu disse, eu vou começar. Era para ela ter chegado sexta-feira, hoje é domingo, e ela não chegou. E eu senti que, sei lá, de repente era o universo, né, me colocando aí à prova e dizendo, é isso mesmo que você quer, você vai ter coragem de começar e eu vou começar com o meu equipamento, eu vou começar de maneira mais estática mesmo, né, porque eu tô aqui com um tripé grande, porque eu já usava o tripé para minha outra câmera, com o celular, tem gente passando aqui de vez em quando, me dá um pouco de vergonha, mas eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, então eu estou começando hoje, estou feliz de começar. Sei que para um primeiro momento é esperado que não se tenha muita gente, mas isso para mim não é o mais importante agora. Eu queria começar, eu queria estar aqui, eu quero esse pouco a pouco, eu quero essa construção. Eu gosto muito disso, de me sentir desafiada, de experienciar coisas novas. E eu venci. Confesso que eu estou um pouco emocionada por tanta coisa que eu tenho passado também, que eu venho aqui para compartilhar com vocês, mas só de ter conseguido, de estar aqui, né, de fazer esse primeiro vídeo, que eu devo soltar sempre às quartas-feiras, os vídeos, inclusive, tá? Para quem quiser me acompanhar por aqui, vai ter vídeo à vontade, viu? É capaz de a gente conseguir fazer mais de um vídeo na semana, porque de fato eu tenho muita história para contar, muitas áreas diferentes que eu atuo, mas para esse primeiro momento eu quero pelo menos fazer um vídeo semanal, né? Com edições simples, então quem gosta de coisa simples, quem gosta de coisa de verdade, seja bem-vindo, tá? Aqui a esse espaço. E é isso, eu tô feliz. Eu estava falando da Osmo Pocket, né? Que não chegou, o vendedor muito bem avaliado no local que eu comprei pelo Mercado Livre, muito bem avaliado, com tudo certo, mas ele ficou preso na Receita Federal. Ele não veio de fora do Brasil, mas ficou preso, eu enviei a nota, enfim, estou aguardando. Vou fazer uma viagem essa semana, vou a Salvador, vou voltar a Salvador, um lugar que eu gosto muito, pretendo gravar umas coisas lá para vocês também. Eu acho que meu segundo vídeo vai ser de gravações de lá. E eu estava contando que ela chegasse, fiquei muito frustrada. E aí vi mais uma vez que eu preciso tanto aprender, tanta coisa, né? Se mesmo nesse movimento todo que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu ainda caio num momento, né, tão forte de frustração, de tristeza, isso significa que eu estou precisando olhar maior, sabe? Estou fazendo um curso de hipnose, que também quero compartilhar com vocês. Gente, é tanta coisa, realmente. Então, enfim, estou feliz de estar aqui. Fiquei dormente de tanto tempo aqui com a perna cruzada conversando com vocês e mal estou tomando meu chá. Mas eu estou feliz de ter conseguido, né, fazer esse primeiro vídeo, de estar aqui nesse momento comigo, nesse primeiro momento comigo. E é isso, espero trazer coisas bacanas, espero que vocês gostem toda quarta-feira. E o vídeo da quarta-feira vai estar certo. Toda quarta-feira eu trago algo novo, vou contar que a câmera consiga ser liberada na segunda-feira e que essa entrega aconteça, porque terça-feira aqui é feriado. E aí que ela chegue pelo menos na quarta para que eu consiga levá-la, né, na viagem. Mas se eu não conseguir, eu pretendo gravar por aqui mesmo, pelo celular. E é isso, gente. Se vocês se identificaram, se algo que eu falei aqui fez sentido para vocês, atravessou a história de vocês de alguma forma, eu espero que vocês fiquem, se inscrevam no canal,
e até quarta-feira.